únicos resultados que interessam aqui no Fora do Baralho são os do nosso jogo, mas vamos dar palco ao Mundial de Futebol, na segunda parte, na jogada da semana, porque tem mesmo de ser. Não para falar do desempenho dos atletas dentro das 4 linhas, que até agora não nos deixaram ficar mal, já agora, mas para falar dos protagonistas políticos, do Qatar e de direitos humanos. Os nossos ases já estão preparados, Susana Peralta, João Marcos de Almeida, Jorge Fernandes e Luísa Aguiar Congarraria. Os dados estão em cima da mesa, as cartas baralhadas, e a primeira é de ouros, Susana Peralta, porque foi aprovada na longa maratona de votações do Orçamento do Estado, na especialidade, a proposta da Iniciativa Liberal para antecipar a publicação dos resultados de acesso ao ensino superior. E isto é bom. Isto é ótimo, não é? É inacreditável nós vivermos num país que em 2022 ainda avisa praticamente de véspera os alunos e alunas que entram no ensino superior aonde é que são colocados, e depois as pessoas, quer dizer, depois começam, portanto os resultados saem no fim de semana, depois as pessoas têm que começar as aulas na semana seguinte, ou mesmo que não comecem as aulas, têm que começar as inscrições, etc. E vê-se mesmo que o sistema está desenhado ou para as elites lisboetas e do Porto, que são aquelas em que tipicamente os jovens dessas famílias entram nas universidades ali ao pé e, portanto, para eles não é um problema, não é? Se a pessoa continuar a viver em casa dos pais, efetivamente não é um problema. E também para as outras pessoas que, não sendo Lisboa e do Porto, têm dinheiro que chegue para que isso não seja também um problema, que é, enfim, paga-se um hotel, se for preciso, durante uma semana ou 2, e depois logo se arranja uma casa e, enfim, e digamos, a restrição do preço e das condições económicas não é tão crítica. E, portanto, era verdadeiramente escandaloso. E depois também esta ideia que as pessoas têm de planear tudo de véspera. Mas repara, não, é o mesmo problema já agora, que eu espero que um dia resolvam, por exemplo, dos horários das escolas, que muitas vezes as pessoas sabem praticamente os horários, uma semana antes, os horários. Portanto, tudo isso é bastante mau. Agora, eu queria dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, pelo menos das pessoas que trabalham comigo, não quero dizer que seja extensível às restantes, mas essas, que tiveram bolsas de doutoramento, e agora estou a falar no nível a seguir, não é? Na etapa seguinte, não é licenciatura, é a etapa do doutoramento, que tiveram bolsas de doutoramento cujos resultados foram comunicados em julho, essas pessoas ainda não começaram a receber. E, portanto, mais uma vez, estamos a falar de um sistema de apoio às pessoas que querem prosseguir uma carreira de investigação e querem fazer doutoramentos, que pressupõe que as pessoas têm pais e mães que as podem ajudar a aguentar os primeiros meses. Atenção, quando essas pessoas receberem, será com retroativos. Portanto, elas vão efetivamente ser pagas desde setembro, mas nem toda a gente tem esse tipo de almofadas financeiras e, portanto, há todo um caminho para percorrer neste domínio. Obviamente, isto é uma ótima notícia, é uma luta antiga da Iniciativa Liberal, ainda bem que foi aprovada. E depois queria deixar aqui uma outra nota também que me deixa sempre assim um bocadinho com um travo amargo na boca, que é porque é que nós temos de votar estas coisas ao mesmo tempo que o Orçamento de Estado? Isto não é uma lei orçamental. Eu não estou de maneira nenhuma, isto é uma crítica. A Iniciativa Liberal neste momento só estou a dar ouros por ter conseguido que isto passe, atenção. Mas e depois é assim, se o debate orçamental está montado desta maneira completamente absurda, é evidente que, enfim, depois os partidos que lá estão fazem o que podem dentro das circunstâncias. Mas quer dizer, nós devíamos realmente começar a ter um debate orçamental sereno, focado nas condições orçamentais, e depois debater este tipo de leis, de regras. Eu nem sei se isto é consubstanciado numa lei, porque isto parece uma coisa tão óbvia, mas enfim, não faço ideia. Mas quer dizer, isto claramente não é uma regra orçamental e já estava no momento de nós começarmos a respeitar o debate orçamental por aquilo que ele é, e é um momento essencial na vida democrática de um país. Jorge, querias assistir? Assisto, eu concordo absolutamente com a Susana relativamente às 2 coisas. De resto, eu fui, enfim, vítima, entre aspas, apesar de ter tido a sorte de, como a Susana falou, ter uma situação pessoal e familiar que me permitiu mitigar isso, mas aconteceu a mesma coisa. Fui estudante deslocado e também tive uma bolsa de doutoramento que demorou meses a chegar e, como disse, tive a sorte de ter uns pais que felizmente aguentaram tudo sem grandes problemas, mas de facto essa não é a norma e é absolutamente inexplicável como é que, agora focando-me no caso da FCT, os resultados saíram em julho, passaram praticamente 6 meses, estamos no final do ano e as pessoas não estão a receber. Quer dizer, hoje em dia faz tudo eletronicamente, já nem há papéis como havia antigamente, portanto, todos os documentos são entregues eletronicamente. Não consigo perceber porque é que no espaço de um mês não está toda a gente a receber, é inexplicável de facto.
Luís Aguiar Conraria, tens espadas muito afiadas para a revisão constitucional. Há tantas propostas em cima da mesa que estás a falar exatamente do quê? Tenho espadas, mas não são assim tão afiadas. Vá. Até podiam ser uns paus. Eu estou aqui a pensar concretamente na regionalização e nos referendos que andarão à volta da regionalização. Portanto, o João Cravinho pai, portanto, não é o atual João Cravinho, não é o atual ministro, é o que foi responsável pelas SCUTs, e o João Cravinho que estava a tentar fazer aprovar um programa anticorrupção na Assembleia da República, e depois Sócrates ofereceu-lhe um lugar no Banco Europeu de Investimento, ou uma coisa assim do género, e ele foi-se embora e abandonou esse programa. E, portanto, façam a leitura que quiserem desse episódio. Mas ele teve uma intervenção esta semana em que falou da regionalização e do facto de a Constituição exigir a regionalização e, simultaneamente, a Constituição exige que a regionalização seja referendada. E seja referendada em dois aspectos. Uma pessoa tem de ser referendada quanto à regionalização em si, portanto, essa será uma das perguntas, e depois uma segunda pergunta que será quanto à instituição em concreto da região, de cada região. Portanto, as pessoas de cada região depois votarão para a sua região, digamos assim. E, portanto, para a regionalização passar, ela tem não só de passar no primeiro referendo a nível nacional, como depois nos vários referendos regionais, digamos assim, que serão feitos relativamente à segunda questão. Ou seja, digamos que as condições que se impõem são tão leoninas que é muito improvável que alguma vez a regionalização consiga ser aprovada em referendo. E realmente isto é um bocado esquizofrénico, e eu concordo com ele com isso. Realmente é esquizofrénico esta coisa de a Constituição exigir a regionalização. Isto é uma coisa que está na Constituição. Quem for contra a regionalização está a ser contra a Constituição. Portanto, um partido que diga que é contra a regionalização está, na verdade, a defender algo que é inconstitucional, por absurdo que pareça, mas é assim. Mas depois, ao mesmo tempo, a Constituição impõe uma série de regras que faz com que seja praticamente impossível aprová-la. E, portanto, eu gostei dessa chamada de atenção, e, de facto, isso parece-me esquizofrénico, mas queria ainda chamar a atenção para outro pormenor. A regionalização, por exigência constitucional, tem de ser referendada. E a Constituição exige que os referendos, para serem vinculativos, tenham mais de 50% de participação. Mas, simultaneamente, eu uma vez escrevi um artigo sobre isto no jornal, e depois fui contactado por vários constitucionalistas. Um deles foi público, portanto, depois até troquei correspondência publicamente com ele, foi Vital Moreira, mas outras pessoas foram, eu não posso nomear porque elas não me deram autorização para isso, mas estamos a falar de juízes do Tribunal Constitucional que falaram comigo, e, de facto, para eles não é nítido, não é claro, se, de facto, o referendo sobre a regionalização se vai ter esta exigência de quórum ou não. E, portanto, é um bocado absurdo. Nós temos na Constituição que se exige a regionalização, que se exige um referendo, mas de facto os constitucionalistas não sabem quais é que serão as regras desse referendo ou que regras é que esse referendo tem de cumprir. E, portanto, quer dizer, já que vão rever a Constituição, podiam rever isto tudo e fazer alguma coisa minimamente consistente. Vamos agora a paus. Jorge Fernandes, queres dar paus aos números da imigração? Portugal é o país da Europa Ocidental que tem mais cidadãos a sair do seu país à procura noutros países de uma vida melhor. Sim, eu fiquei francamente baralhado por causa do trabalho, de resto excelente, que a jornalista Raquel Albuquerque fez no Expresso a semana passada. E fiquei baralhado porque, por um lado, eu ouço continuadamente o discurso de António Costa e dos socialistas, enfim, a garantir que o sol brilha e que a imigração em massa foi fruto meramente das políticas de direita e da austeridade, de Passos Coelho, etc. E, por outro lado, depois vemos este trabalho que Raquel Albuquerque fez, utilizando os dados das Nações Unidas, em que mostra que Portugal é o 19º país do mundo com maior percentagem de população a viver imigrada. Bem, estamos numa lista onde, enfim, há 2 ou 3 países que pertencem à União Europeia, de leste, pobres, como a Bulgária, a Lituânia, enfim. Mas também constam países como a Eritreia, a Palestina, o Sudão, a Moldávia, enfim. Todos aqueles países com quem nós gostamos de nos comparar. O Dr. Costa gosta, pelo menos. E a entrevista de Rui Pena Pires, que é um especialista em imigração, que acompanha o artigo, mostra ainda que a imigração no primeiro semestre de 2022 voltou a subir em relação a 2019, especialmente para os Países Baixos e para os países nórdicos. Bem,
Isto, no fundo, a questão da imigração não é uma questão nova em Portugal. Sempre houve, historicamente, Portugal sempre foi um país com muita imigração e daí resultam precisamente os 20% de população vivendo no estrangeiro. Mas esta questão da imigração é mais um sinal que nos devia fazer refletir naquele problema que, no fundo, é o problema que é transversal a praticamente tudo em Portugal, que é a questão de Portugal não crescer e não haver respostas para isso. E na última campanha eleitoral, quando confrontado com isso, António Costa simplesmente limita-se a responder: a história explica e pronto. Portanto, ele não tem quaisquer soluções, vai gerindo o dia-a-dia, não faz nem quer fazer reformas e, portanto, estes números desmascaram mais uma vez a ideia de que está tudo bem em Portugal, desmascaram a ideia que Portugal está num caminho bom e, pelo contrário, vêm confirmar que o país está num definhamento crescente, que dentro de alguns anos o mais provável, aquilo que acontecerá muito provavelmente, é que tenhamos uma população fortemente envelhecida, com muito poucos jovens, com uma segurança social bastante periclitante, enfim, dentro das limitações que o país tem. Se não houver reforma, ninguém fica em Portugal. Se não houver crescimento económico e salários bons, não é preciso inventar a roda, nem é preciso fazer programas como ao regressar, etc. É preciso simplesmente pôr o país a crescer, fazer as reformas, que não é fácil, naturalmente, mas isso é que tem que ser feito. E António Costa, quanto a isso, mostra zero vontade. O João Marcos de Almeida queria assistir. João? Quero assistir e, sobretudo, quero relembrar que, na altura do governo de Passos de Coelho, a imigração foi um dos argumentos que serviu para diabolizar o governo de Passos de Coelho. E até para atacar o Passos de Coelho com falta de sensibilidade social, falta de preocupação com os portugueses, que eles imigravam, tudo isso. Ora, nada mudou. E custa-me, isto é um tema recorrente nas minhas análises, custa muito ver sempre em Portugal os duplos padrões. Quando é uma coisa com um governo de centro-direita do PSD, diaboliza-se. Quando é com o PS, não se fala ou aceita-se como natural. E aqui eu também estou a criticar grande parte da imprensa, porque infelizmente a imprensa alinhou completamente, durante a altura do governo de Passos Coelho, na diabolização do governo de Passos Coelho por causa da imigração, e agora que os níveis de imigração continuam semelhantes, praticamente ignora a questão, ou pelo menos nem sequer responsabiliza o governo. A Susana está aqui mortinha por cortar. Cortar, sim, trunfar. Porque é o seguinte, eu tenho aqui os números do relatório da imigração 2020, portanto, do relatório do Observatório de Imigração, e que, aliás, são os mesmos números que são reportados na peça do Expresso, e é assim, em 2011 saíram do país, vou arredondar, está bem, 101 mil pessoas, 2012 121 mil, 2013 128 mil, 2014 135 mil, 2015 101 mil e depois começou a diminuir, 97 mil, 81 mil, 82 mil, 77 mil e depois há 2020 que tem menos, mas eu não vou sequer pegar aqui em 2020, foi um ano especial. Portanto, isso simplesmente não é verdade, ou seja, saíram mais pessoas. Eu não vou disputar que Portugal é um país que pode não dar muitas esperanças aos jovens, quer dizer, não vou disputar isso. Agora, não podemos estar aqui a mascarar o facto de que as saídas de Portugal, dos saldos migratórios do tempo da Troika, do tempo do governo de Passos Coelho, houve muito mais pessoas a sair do país do que depois a partir de 2015. Susana, Portanto, não é comparável, lamento. Susana, mas o ponto não é esse. É que as circunstâncias eram diferentes e os níveis de imigração não é uma razão para diabolizar o governo de Passos Coelho. E foi o que foi feito. Não, mas houve uma. E demagógico. Não. Isso dava um programa inteiro. Mas Passos Coelho foi aquele que disse: tem um problema, imigrem. Foi por isso que isso caiu muito mal. Quer dizer, não é uma mensagem de um primeiro-ministro. Susana, na minha intervenção eu não disse que os níveis agora, naturalmente, que os níveis estão mais baixos que no tempo de Passos Coelho. Tens um estoque gigantesco, não é? É evidente que estão. E este nível, que de resto que a peça do Expresso mostra, os 20%, é o acumular de décadas. E Portugal, historicamente, é um país de fortíssima imigração. Agora, também não me venham dizer, atenção, de Passos Coelho migraram 130 ou 140 mil. No tempo de António Costa, que supostamente o sol raiava e o país estava ótimo, se migraram 80 mil pessoas... Por ano, 80 mil no primeiro ano, enfim, 80 mil, vamos dizer por ano, vamos dizer 80 mil por ano. Pronto, 80 mil pessoas por ano, num mandato são 300 mil pessoas, enfim... 300 mil pessoas num país do nosso tamanho e, portanto, assumindo, em teoria, são pessoas mais jovens, etc. Quer dizer,
Bom, eu tenho a solução, eu tenho a solução. Acho que deve ser feito um decreto a dizer que decreta-se que o país cresce. Pois, o problema é que não conseguimos fazer isso. Eu vou só decretar agora copas, porque senão o João Marcos de Almeida não tem tempo para ir ao seu naipe. E João, queres voltar ao Irão? Já tens trazido este tema noutros programas. Quero voltar. Trarás as vezes Irão. que quiseres. Diz. Exatamente. A primeira razão é pela coragem dos iranianos que continuam a lutar contra uma ditadura terrível. E quer dizer, para mim a liberdade é o principal valor político. Não há outro tão importante como a liberdade. E eu gosto sempre de ver pessoas que lutam. Isso é que é coragem. É lutar na rua contra um regime como o Irão. Continuam a morrer pessoas jovens, a irem jovens para a prisão. Até um jogador da seleção de futebol do Irão foi preso por criticar o regime. Mostra que é uma ditadura clara e continua a haver uma grande coragem na luta pela liberdade no Irão. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque começa a haver uma tendência nos nossos países, nos nossos sociedades ocidentais, de, durante um certo tempo, falarmos muito do assunto e depois esquecermos completamente. Esquecemos. Deixamos de dar importância. E por isso é que eu gosto de recorrentemente continuar a falar do Irão, porque as coisas continuam a acontecer no Irão. Quer dizer, não acabaram. Hoje talvez ainda estejam mais graves do que estavam quando começaram, há uns meses, e quando as pessoas notaram mais. E o meu apelo, mais uma vez, é que eu fico espantado quando há pessoas que lutam verdadeiramente pela liberdade, pela democracia no Irão, e as televisões portuguesas quase que ignoram o assunto. Eu mais uma vez, eu já disse aqui e volto a dizer, eu não vi nenhum canal de televisão que fazem programas sobre tudo e mais alguma coisa, terem um programa dedicado ao Irão. E Portugal há especialistas para falar tudo. Mas ninguém, não são capazes de arranjar 3 ou 4 pessoas que irá à televisão falar do Irão e ter uma discussão séria sobre o Irão e chamar a atenção para o que está a passar no Irão. Cada vez que há pessoas a lutar pela liberdade contra uma ditadura, é uma luta que interessa a todos aqueles em todo o mundo que valorizam a liberdade e a democracia. Não vamos falar da tática de Portugal em campo, isso fica para os comentadores desportivos, mas o Fora do Baralho não passa ao lado daquilo que verdadeiramente importa, e importam os direitos humanos desrespeitados pelo Qatar, importa o significado político da viagem das 3 mais altas figuras do Estado ao país, e importa o silêncio reiterado sobre alguns podres dos protagonistas da seleção nacional. Jorge, vamos começar por ti. Começamos pela justificação de Marcelo Rebelo de Sousa para ir, e o que disse já em solo Qatari sobre os direitos humanos. Afinal de contas, é melhor ir e enfrentar o regime falando de direitos humanos lá, ou o Presidente devia ter marcado uma posição pela ausência? Tenho a certeza que as autoridades do Qatar estão cheias de medo das declarações que Marcelo Rebelo de Sousa vai chegar lá e vai dizer está péssimo os direitos humanos, enfim. Portanto, isso é absolutamente, enfim, lunático, a ideia de que a ida de Marcelo Rebelo de Sousa e as suas declarações lá terão qualquer impacto sob qualquer ponto de vista. Portanto, penso, aliás, esta suposta queixa que as autoridades do Qatar terão feito via embaixador português levanta umas maiores dúvidas que tenham ocorrido, ou eventualmente se foi posta a correr por alguém que queria valorizar as próprias declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. A notícia foi avançada pela TVI, mas não foi confirmada nem pelo embaixador, nem pelas autoridades cataris. Portanto, não sabemos de Entretanto, resto... fonte do Ministro de Negócios Estrangeiros disse que o embaixador foi chamado apenas para preparar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, mas deixa-me só dizer uma palavrinha, mas sobre isso é preciso lá. Então, se o Marcelo Rebelo de Sousa vai lá, falem com ele, porque é que chamam o coitado do embaixador que não tem culpa nenhuma das coisas do Marcelo? Não, mas... Marcelo, falem com ele, vão recebê-lo no aeroporto, com certeza. Não, é verdade, mas esta informação que a Judite acabou de dar, de resto, desmente, eventualmente, que o embaixador tenha sido chamado para prestar quaisquer tipo de, enfim, de mal-estar, de contas, porque aparentemente o embaixador só terá sido chamado então para preparar a visita do Presidente. Enfim, dito isto, parece-me evidente que o Marcelo Rebelo de Sousa e o Santos Silva e o Costa não deviam ir ao Qatar. A carta que o Santos Silva enviou à Associação Frente Cívica, que o questionou sobre esta viagem, é bem elucidativa. Bem, aqui num tom bastante salazarante e bacoco, a dita carta que Santos Silva escreveu diz, isto é uma coisa épica, isto é uma coisa maravilhosa da política portuguesa, diz assim: em rotação e no espírito de unidade na ação externa entre os vários órgãos de soberania, iremos ao Qatar.
portanto, o espírito de unidade, isto é um sacrifício quase, que eles vão fazer um sacrifício. E, portanto, vamos ser claros, os políticos vão a estas coisas porque, em primeiro lugar, querem ser vistos relacionar-se com um desporto que é popular e que as pessoas gostam. E, por outro lado, querem divertir-se, quer dizer, é evidente, eles têm esta componente lúdica, eles gostam de ir ao Qatar, vão com tudo pago, em primeira classe, com um hotel de 5 estrelas, veem um jogo. Portanto, quer dizer, não há aqui nenhum tipo de serviço ao país, a seleção não tem qualquer necessidade que os políticos estejam lá, são jogadores muitíssimo profissionais, estão habituados a estas coisas, portanto é absolutamente ridículo. Por último, eu só queria aqui deixar uma nota que é, isto é mesmo importante, quer dizer, para mim pelo menos, eu quero saudar os deputados do PS que tiveram a dignidade de votar contra a ida de Marcelo, Costa e afins. Há duas pessoas apenas que me lembro neste momento, e peço desculpa das outras, Pedro Delgado Alves e Isabel Moreira. Alexandra Leitão. Alexandra Leitão também e penso que mais ninguém. Infelizmente, houve uma quarta deputada do PS. Infelizmente, Sérgio Sousa Pinto, a quem eu costumo elogiar neste programa e que luta continuadamente e que fala muito sobre a liberdade, neste caso seguiu a disciplina de voto, portanto, porque às vezes a disciplina de voto impõe-se mesmo. E eu acho que neste caso os quatro desalinhados mandaram uma mensagem que, pelo menos, no nome deles, este tipo de visitas não ocorre e acho que estiveram muito bem. João Marcos Almeida, nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa participou numa conferência no Qatar, focou-se nos direitos humanos, também na educação. Sabemos depois que falou em diferentes orientações sexuais, Web Summit e unicórnios. Eu também queria falar sobre isso, por acaso, sobre este. Queres começar tu, Susana? Não sei, pode ser o João. Eu faço 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto... Eu concordo que nem Marcelo, nem António Costa, nenhuma autoridade portuguesa devia ir ao Qatar, mas nem é tanto pelo regime, não é só pela natureza do regime do Qatar. Porque apesar de tudo, quer dizer, o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro visitam países que não são democracias. Mas isso não tem nada a ver, não é? Funções. As relações diplomáticas são coisas diferentes. Essa era uma razão porque eu acho que eles não ir. Mas também há outra que eu acho que é um problema mais profundo, que tem a ver com esta colagem permanente da política ao futebol. E isso custa-me imenso. Eu sou absolutamente contra isso e, como eu digo aqui, que já disse várias vezes, sou um grande adepto de futebol, adoro futebol e, aliás, aproveito rapidamente para saudar a seleção portuguesa que ganhou hoje o primeiro jogo e eu fiquei muito contente com isso. Mas acho que a política não se deve colar ao futebol. E isso é, quer dizer, numa altura em que muitos destes políticos, PSD, PS, Marcelo Rebelo de Sousa, criticam o populismo, estão sempre a atacar o populismo, a colagem da política ao futebol e dos exercícios mais populistas que há na política. É puro populismo a razão que eles vão a jogos de futebol. Eu garanto-vos, o Marcelo Rebelo de Sousa, pai, durante os primeiros 50 anos de vida, nunca gostou de futebol, nunca viu um jogo de futebol. Isto é tudo por razões políticas que eles se colam ao futebol. É inaceitável. Devia haver uma doutrina, uma espécie de doutrina de Maquiavel sobre a separação entre o futebol e a política. Como sabemos, Maquiavel, sobretudo no discurso sobre Tito Livio, fez a famosa distinção entre a política, o que é da política, e a religião, o que é da religião. Devia-se fazer a mesma distinção à política, o que é da política, ao futebol, o que é do futebol, e mantê-los o máximo separados. Olha lá, é hoje que conseguimos sacar um elogio a Rui Rio por ter feito isso enquanto era Presidente da Câmara. É verdade, é verdade. É o grande momento. Não vou elogiar Rui Rio. Nem assim. Ele fez isso contra o meu clube, contra o Futebol Clube do Porto, que na altura me incomodou. Aí a coerência! Mas eu aceito que o Rui Rio nisso foi sempre coerente e acho que é um bom princípio, quer dizer, Rui Rio não era só defeitos. Eu critiquei o Rui Rio que foi um líder incapaz do PSD. Agora, é óbvio que ele tem toda a razão quando defende a separação absoluta entre o futebol e a política. Mas já agora, que me provocaram, eu também provoco. Passos Coelho decidiu, enquanto Primeiro-Ministro, nunca ir a nenhum jogo de futebol da seleção portuguesa para não confundir o seu cargo de Primeiro-Ministro com grande a condição de adepto de futebol. Grande Passos Coelho. Muito bem. Sim, posso. Eu agora... um segundo ponto. Fez um segundo. Já fizeste uns 4. É um pouco diferente. É diferente em relação ao Qatar, portanto agora falem vocês. Eu tenho coisas para dizer. Então, quer dizer, eu queria, em primeiro lugar,
é muito diferente. Uma coisa é os nossos representantes políticos fazerem visitas diplomáticas a regimes que não são democráticos, que são totalitários, repressivos, etc. Quer dizer, há uma lógica diplomática de relações entre Estados e, como é evidente, eu também gostava que o mundo fosse todo feito de democracias. É evidente que há uma pressão diplomática para fazer, mas, infelizmente, há alguma necessidade de manter certas relações com certos Estados e, portanto, agora, isto não é uma visita diplomática. Aquela carta do Augusto Santos Silva à Frente Cívica é de uma infantilidade, quer dizer, ele inventa umas regras que não existem. Quer dizer, a pessoa que invoca o regimento da Assembleia da República para mandar calar um deputado, depois escreve uma patetice daquelas para defender que quer ir ver um jogo de futebol. É realmente, enfim, é uma vergonha. Depois também queria dizer o seguinte... Leu tantos livros para isto. Leu tantos livros para isto. Ó Jorge, tu gostas tanto dos livros que ele leu, pá, fogo. Realmente. Aquilo não foi assim, não foi assim. Desgosto. Tu hoje já tiveste dois desgostos, o Santos Silva e o Sérgio Sousa Pinto. Bom, e o Sérgio Sousa Pinto, já viste? Vê lá se te aguentas, Vem Thanksgiving. Vai ser difícil, não sei a que é que vais dar graças, tu. É verdade. Bom, depois, também queria dizer que esta coisa do Marcelo ir para lá para o Qatar, ou como é que se diz, a defender os direitos humanos, é uma treta completa. Quer dizer, isto trata-se de um diálogo de 24 minutos com o seu homónimo ganês. Portanto, Portugal efetivamente jogou contra o Ghana, Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se com o presidente do Ghana, encantada, e aí tem uma conversa simpática e em que ele então fala do problema da educação e diz que é preciso na educação incluir todos os pobres, os migrantes, pessoas com ideias políticas diferentes e com orientações diferentes, e depois diz que é preciso incluir mesmo pessoas com diferentes orientações sexuais. Eu até agora não me parece que o problema da comunidade LGBTQIA+, do Qatar, seja que não tenham acesso ao sistema de ensino. O problema é outro. O problema é que quando chegam à idade adulta não podem fazer o que querem na cama com quem querem e têm bufos infiltrados que depois vão para a cadeia e são enfim, maltratados. E, portanto, eu recordo que há neste momento um qatari que está exilado nos Estados Unidos, que é o único qatari conhecido que saiu do armário e, portanto, enfim, isto que o Marcelo Rebelo de Sousa foi fazer, ele não foi dizer nada incómodo, nem sequer estava a falar com os seus homólogos do Qatar e, portanto, isto é simplesmente, mais uma vez, quer dizer, parem de nos fazer, eu pessoalmente, não sei o resto das restantes eleitores portugueses, eu não sou parva e não quero que me façam de parva e, portanto, já estou farta deste spin noticioso permanente. E depois ainda vem dizer que estava ansioso e nervoso e que não dormiu bem. Caro senhor Presidente, o João Marcos de Almeida trouxe aqui o problema do Irão. Eu recordo que na Ucrânia as pessoas estão sem eletricidade para se aquecerem há sítios onde há menos 20. Eu recordo que a semana passada tivemos o COP27, que foi um fiasco completo, que o Paquistão finalmente lá vai conseguir uns tostões para conseguir resolver o problema das inundações, que a África subsaariana está com fome e que hoje vinha uma notícia no público a dizer que os pais e mães do Afeganistão dão ansiolíticos às crianças para elas não chorarem com fome. E é por causa de um raio de um jogo de futebol que o meu Presidente da República fica nervoso e não consegue dormir. Eu já não posso mais. Bem. E pronto, e com isto queria então chamar a atenção que o ator Miguel Guilherme realmente deu uma ótima sugestão. Ele deu uma sugestão para as pessoas irem, enfim, comprar serviços sexuais a trabalhadoras sexuais do sexo feminino. Eu gostava aqui, que sou uma pessoa inclusiva, o Fora do Baralho é um programa inclusivo, de estender isto a todas as pessoas. Portanto, há serviços sexuais à venda e vamos então ouvir o Miguel Guilherme a sugerir isso mesmo como alternativa ao futebol. Não vamos ouvir aqui, mas podem ouvir no programa do João Paulo Sacadura. Vamos ouvir agora o Luís Aguiar Conraria sobre o facto de ter havido 3 deputadas e um deputado que votaram contra, e já agora, há pouco não sabíamos o nome da terceira deputada, foi Carla Miranda, que votou contra a ida do Presidente da República ao Qatar. Bem, eu se fosse deputado, se calhar também teria votado contra, mas de facto a minha questão é mais... Eu concordando com tudo o que foi dito, eu estou mais próximo do João Marcos de Almeida do que dos meus outros colegas, porque esta questão do ir ao Qatar... eu penso que quer dizer, é mais complicado. Imaginem que um próximo Mundial é na Coreia do Norte, que com isto está a querer dar alguns sinais de abertura
ao resto do mundo? Vamos boicotar ou vamos participar e de alguma forma tentar pressionar a Coreia do Norte a abrir-se mais e a receber visitantes de outros países? Ou seja, há aqui questões diplomáticas que eu objetivamente não domino. Também há aqui uma realpolitik que eu também não domino e, portanto, para mim, de facto, a questão é mais esta subserviência que temos perante o futebol do que propriamente, concretamente, ir ao Qatar. Quer dizer, já há 4 anos fomos a Moscovo, quer dizer, e já a Rússia tinha invadido a Ucrânia, nós é que não tínhamos ligado nada, e também já houve jogos em Pequim, e por aí fora. O que eu aqui se calhar realçaria era alguma duplicidade de critérios, porque durante décadas a África do Sul era um pária internacional em tudo o que fosse competição desportiva, porque havia um boicote contra a África do Sul por causa do apartheid, que era um apartheid racial. E de facto em muitos destes países ali, destes países árabes, existe um apartheid sexual, um apartheid de género, que é em tudo igual ao que havia na África do Sul, só que onde antes havia uma separação por raças ou por etnias, aqui há uma separação por sexos. Mas a verdade é que mesmo aí o Qatar, se calhar, daquela região toda é dos países onde é menos mau. Não vou dizer que é bom, de forma alguma, mas é onde é menos mau e portanto, eu fico aqui, tenho de assumir a minha ignorância em relação à diplomacia para saber se eles deviam ir ou não ao Qatar. Pronto, agora a minha questão de facto é mais o futebol. Acho que é uma parvoíce isso de mandarmos as 3 principais figuras de Estado para ver os jogos de futebol da fase de qualificações. Caramba, quer dizer, ao menos que fossem lá quando chegássemos à final. Agora estes jogos que pouco interesse têm, lá me parece absurdo. João, já agora, há pouco não te perguntei se achavas que as relações entre os 2 países podiam ficar comprometidas depois disto. Acho que não, porque acho que os cataris vão dar importância ao que disse o Marcelo Rebelo de Sousa, mas não vão dar importância nenhuma. Mas em relação ao Qatar, eu gostaria de falar de outro ponto e que tem a ver com a razão porque eu falei do Irão. Eu estou à espera que agora se fale muito do Qatar, mas acaba o Mundial, vai ficar tudo na mesma no Qatar e as pessoas nunca mais vão falar do Qatar. A maior parte das pessoas nunca mais vão falar do Qatar. E se o Mundial pode ter aqui um lado positivo, era manter-se uma pressão internacional, e até porque o Qatar é parceiro da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, no gás, em questões estratégicas, para ir forçando o Qatar a fazer certas aberturas progressivas. Nós sabemos que é muito difícil provocar mudanças de regime e mudanças radicais noutros países, e nem sequer isso deve ser um objetivo central da política externa, porque senão não faziam outra coisa. Mas ir pondo pressão no Qatar para fazer certas melhorias no seu sistema político, nas regras da sua sociedade, haver certas reformas e aproveitar o Mundial para isso, mas não é depois toda a gente esquecer quando acabar o Mundial. E eu aqui falo de outro problema, que para mim é tão chocante como a falta de direitos dos próprios cataris, que é o modo como a população imigrante é tratada no Qatar. O Qatar tem cerca de 1 milhão de imigrantes. Tem mais, e à volta ou mais, e depois à volta de 200 mil ou 300 mil, não me lembro agora o número, mas é uma coisa semelhante, de cataris. E os imigrantes vivem em condições verdadeiramente miseráveis. São quase, não direi, quase uma forma de escravatura moderna. E isso é que é um ponto que deveria interessar muito à comunidade internacional, até porque os imigrantes têm várias origens, e isso é inaceitável. Quer dizer, eu acho que pode haver uma pressão diplomática de muitos países em relação ao Qatar para melhorarem a vida, a qualidade de vida dos imigrantes. Os imigrantes são pessoas como os cataris, têm que ter direitos fundamentais absolutamente respeitados. O mínimo de dignidade humana que neste momento não existe entre os imigrantes. Portanto, se o Mundial de Futebol, por acaso, levar a que haja uma pressão que vá para além do Mundial, aí pode haver um papel positivo. Agora, tem é que continuar esta pressão e tem que ir para além do Mundial e não acabar o Mundial e as pessoas não falam do Qatar, porque, entretanto, as atenções estão noutro sítio. Ora,
Susana, querias aqui acrescentar... Não, é que isto há muita hipocrisia também em volta disto, porque efetivamente há um sistema de praticamente de escravatura no Qatar e de resto nos restantes, em muitos dos países daquela zona das petromonarquias, em que as pessoas imigrantes que vêm trabalhar para lá estão ligadas ao empregador de uma forma em que, por exemplo, não podem mudar de emprego sem ter autorização, nem podem sair do país, nem sequer para ir visitar a família sem ter autorização, portanto é de facto... Entretanto terá sido alterado. Foi alterado, agora os relatórios que eu andei a ler da Amnistia Internacional, da Human Rights Watch e não sei o que, dizem que foi alterado na lei, mas que não foi alterado na prática. Pronto, isso é um primeiro ponto. E, portanto, essa pressão de uma certa maneira já foi feita, a Organização Internacional do Trabalho supostamente andou lá a trabalhar com a FIFA, quer dizer, supostamente não andou. Agora, os efeitos práticos são por enquanto, bastante pouco claros e a FIFA recusa-se a pagar compensações. Há uma proposta da Amnistia Internacional para criar um fundo para pagar compensações às famílias dos mortos deste Mundial, das pessoas que morreram e que ficaram inválidas neste enorme estaleiro que foi o Qatar nos últimos 10 anos, um estaleiro que custou o equivalente ao PIB português e a FIFA recusa-se a pagar essas indemnizações. Portanto, estamos a falar realmente de organizações maldosas. E por outro lado, também não nos podemos esquecer, eu não disputo de maneira nenhuma visitas de Estado de altas figuras do nosso Estado ao Qatar, inclusive do Presidente da República, etc. Isto não é uma visita de Estado, não tem nada a ver, portanto não estamos a falar desse contexto. Não nos podemos esquecer também que este Mundial, enfim, foi dado ao Qatar em condições de corrupção. Há vários processos em curso e já houve condenados e até houve pessoas que estavam acusadas e que morreram, enfim, que já não estão entre nós. Portanto, tudo isto é realmente muito muito problemático. Aliás, o Miguel Paiares Maduro assinou um artigo no Político com um conjunto de outros académicos da área dele, do direito, em que dizem exatamente isso, e o Miguel, como é sabido, Miguel Paiares Maduro também é um adepto de futebol, coisa que eu de todo não sou já agora. Mas eu queria dizer, vou ser muito rápida, que também é essa a ideia, dizer a FIFA... contente com a vitória de Portugal? Estou completamente... não consigo. Susana, não consigo. Não ficas contente com a vitória de Portugal? Temos um minuto para acabar o Fora do Baralho e sei que o Luís e a Susana ainda querem falar daquilo que consideram ser dos maiores tabus deste país, as acusações a Ronaldo por abuso sexual e a fuga de Fernando Santos aos impostos. Luís, começo por ti, 30 segundos. Nesse caso vou deixar o Ronaldo, que isso exige mais do que 30 segundos, tem de ser tratado com pinças, porque apesar de tudo há uma acusação, mas não há uma condenação e o assunto está, do ponto de vista judicial, arrumado. E portanto fica para uma próxima ocasião. Mas vale a pena lembrar que, quer dizer, esta subserviência ao futebol é de tal forma grande que nós temos neste momento o responsável pela nossa seleção, que é o treinador, que é o Fernando Santos, com a conivência, portanto, assinou um contrato com a Federação Portuguesa de Futebol, em que tem como objetivo, claramente, a forma como fizeram aquilo via empresa, em vez de o contratarem ele diretamente, tem como objetivo claramente pagar menos impostos. Não vou dizer que é fuga aos impostos, que isso já implica uma avaliação judicial que eu não posso fazer agora, mas é claramente com o objetivo de pagar menos impostos. O ordenado dele são 5 mil euros por mês, tudo o resto são rendimentos da empresa, e é absolutamente incrível como é que se em Portugal se cometa tudo e um par de botas, e o Marcelo Rebelo de Sousa cometa tudo e um par de botas, e haja um silêncio sepulcral sobre isto. Os jornalistas demitem-se do seu papel de ser jornalistas, é um silêncio cúmplice dos jornalistas não insistirem com este assunto com o Fernando Santos, e andamos a discutir, e é que nem sequer podemos dizer que apenas se fala de futebol. Não, os jornalistas falam com o Fernando Santos sobre tudo. Sobre Deus. Falam sobre Deus, sobre a eutanásia, sobre as idas a Fátima, sobre o aborto. Ele pergunta os impostos. E numa situação destas em que o Ministério Público está a ponderar a hipótese de levantar uma acusação, não lhe perguntam nada sobre isto. Isto é jornalismo cúmplice, e jornalismo cúmplice não é jornalismo. E o jornalismo vai ter que terminar aqui o programa, porque não vou poder falar do Ronaldo, que pena. Porque acabou o nosso tempo, infelizmente, e está visto que o Mundial não é só futebol. O nosso jogo preferido continua a ser o Fora do Baralho. Fica disponível em podcast, repete em FM, esta sexta-feira depois das 8 da noite e sábado às 9 da manhã. Meus jogadores, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Judite, és fantástica a descrever o jogo. És perfeita. Temos muitas saudades da nossa Joker. A nossa Joker Vanessa volta para a semana.